Escritor, nascido no interior de São Paulo, foi se ver lá para as terras do Mato Grosso do Sul, onde se firmou e se transformou numa grande lenda. Continua um jornalista de primeira mão e agora, mais do que nunca, um escritor. Aproveitou os 30 anos de convivência com o mais pantaneiro de todos os poetas brasileiros, Manuel de Barros, e escreveu um livro. E um livro que está fazendo acontecer no Brasil inteiro. E aqui comigo eu tenho a honra de receber muito amigo de longas datas. Não dá para precisar nem quanto, né, Bosco? Não dá para precisar dos primórdios do bom jornalismo, do jornalismo regional, que eu vejo aqui representado aqui, emocionei-me a hora que você mostrou aqui a redação daqui do Grupo Tati, do nosso grande empresário, Chaim Zaya, né, com essa fantástica fábrica de produção regional, uma espécie de extinção do bom jornalismo, né? Você fazer 16, 20 horas de jornalismo local não é brincadeira, não é para qualquer Todo dia, né? A gente conversar aqui 1 hora e falar da nossa aldeia, das nossas coisas locais, do Mato Grosso do Sul, de Ribeirão Preto, né, onde a gente iniciou aqui no bom jornalismo, a gente era o mais humilde daqueles grandes profissionais revelados aqui pela empresa brasileira de televisão, pela IPTV, onde a gente vê lá de Jabuticabal, da PRG4, né, do tempo da rádio e da rádio para a televisão, que se formou uma escola de jornalismo brilhante, Ribeirão Preto, né, e que acabou esparramando grandes profissionais aí pelo Brasil afora e pelo mundo, né, que temos correspondentes oriundos aqui de Ribeirão Preto em todo lugar do planeta, e aqueles que aqui ficaram resistindo, como o José Fernando Schiavinato nesse programa que pode tudo. E pode, tem que poder, né? Tem que poder. Senão não vale a pena. Aliás, Jabuticabal tá marcando presença aqui. Na semana passada eu tive a oportunidade de entrevistar, embora à distância, mas com o mesmo prazer, o Luiz Carlos Brisa. Sim. Que tá morando em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Trabalhamos do Sul. juntos na PRG4, 1500 kHz, na ponta da antena, lá com o meu saudoso Farias Brasil, o Jorge de Belo, o Carmo Leonildo, que resiste. Você tem essas memórias frescas? Sim, assim, que resiste, essa memória de rádio. Começamos no rádio, né, Zé? E eu me lembro, assim, a rotativa sonora no ar. Papapá, vinha aquela escalada, a gente num aquário igual esse aqui, seu aqui, né? Você subia, não tinha no teleprompter, subia as chamadinhas e eu era o redator. E o Farias tinha aquela voz de Cid Moreira, era o nosso Cid Moreira, provocava emoções fonéticas. Rotativa sonora no ar. E eu nunca me esqueço de uma malfadada chamada, vamos dizer assim, a gente naquela coisa de ânsia de já encurtar palavras, dizia Drummond de Andrade, a arte de encurtar a palavra, a boa chamada, tinha saído um quebra-pau lá na zona do Meretrício. E eu cheguei na redação daquele dia, geralmente eu passava a chamada com o Farias, mas chegamos meio atrasado, e ele tinha ido na Eletro Rádio Brasília, era tipo uma Casa Bahia que tinha em Jabuticabal, para comprar um presente pro filho dele. E chegou lá, ele aprendeu a falar inglês. Ele foi lá, o filho queria um som, ele chegou lá e falou assim, eu gostaria de comprar este aparelho aqui, IF. Aí o vendedor falou, ô, seu Farias, é Hi-Fi. Aí ele, tá tudo bem, embrulha pra mim. Vamos pra rádio, não deu tempo de passar a chamada. Chegou na hora, eu colei lá, tinha tido um quebra-pau na zona do Meretrício, e eu já... Primeira manchete, ele, Hi-Fi, na zona do Meretrício. Era rififi na zona do Meretrício. Ele tinha acabado de aprender a falar inglês. Mandou essa que ficou para os anais da história do rádio. Mas regional. A comunicação do interior é mãe de todas as demais comunicações. Sim, Se você pegar hoje nos grandes centros, né? Ninguém é mais paulistano, ninguém é mais carioca, vem tudo do interior mesmo. Sim, exatamente. Está nos primórdios do rádio, né? A televisão, né? É oriunda, é filha do rádio. E hoje nós vivemos essa revolução, né, Zé?
que eu falo assim, se valoriza mais ainda uma equipe de produção dessa aqui. Eu vi tanta gente contratada aqui no Grupo Tati, ali andando na redação, né? Nesse mundo que está cada vez mais encurtado, né? Você pega a IA hoje aí fazendo tudo, né? A inteligência artificial, o cara joga ali e já traz o prato feito. Eu trabalhava na década de 70, no Diário da Manhã. Sim. Olha, o Santanão. O Santanão. Lá atrás, eu trabalhava com o Magno da Donas, que era o secretário de redação. E o Magno falou assim, vai chegar um tempo que você vai pegar assim, olha, teve um acidente. Você só vai colocar lá, foi na esquina tal ruas tal e tal, que se cruzam, e você vai jogar as informações. Um carro era vermelho e o outro era preto. A informação sai prontinha dali. E todo mundo delirava com ele, falava, ele tá delirando, né? Não é possível uma coisa dessa, né? Hoje a inteligência artificial faz o que a gente mal acredita. Alguns grandes né? autores também, né? O George Orwell, o Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, todos, os Jetsons, né? Hoje você vê o carro elétrico. Tem alguns caras que nasceram realmente antecipando o tempo, né? E que chegaram a prever essas modernidades que estão aí. Você falou do Orwell, né? A própria Invasão do Mundo. Sim, que foi que ele narrou e foi. Sim. Olha, tá descendo o disco voador em Nova York, tá assim, gente pulando de prédio. Foi uma loucura aquilo, né? A rádio sempre foi sua essência, rádio, televisão, a comunicação em si sempre foi. A gente aprendeu, e aí daí o salto para televisão foi um negócio mais tranquilo, né, Zé? Justamente eu falo assim, o telejornalismo brasileiro, ele tem dois grandes momentos. Um é a cópia do sistema norte-americano de televisão, que é o off-passagem sonora, né? A gente é oriundo disso, quando veio aquele pessoal de fora que ensinar, entre aspas, aqueles que já eram oriundos de rádio, aí João Garcia, Rubens Volpe, Vitor Serve, vamos aqui, pelo amor de Deus, que time que tinha, que foi montado esse time, que eu falo assim, que inaugurou o telejornalismo de qualidade regional brasileiro, e que aí hoje vocês, inclusive que estão aqui na TV Tati aí, Letícia, essa nova geração, todos são filhos dessa era, porque não existia televisão regional. Não é? Exato. E eles inventaram a televisão, né? A gente tem que tirar o chapéu, né, pro velho Bonifácio, né? Nesse sentido, ele inaugurou a TV Campinas, a EPTV, depois lá em Minas Gerais, inaugurou realmente aquilo que se proliferou e que hoje também o Grupo Tati é um retrato disso com o Zaire aí, né? Fazendo e aprendendo e cultivando. Eu lembro, o Rubens era muito amigo dele, do Chaim. Chaim já tinha essa paixão pela comunicação, né? Já era meio marinho, entre aspas, já era Chaim marinho, já queria mesmo entrar nesse tá chegando, tá ampliando. Nesse circuito. E tem ampliado muito. Olha aí, né? Você estava me falando aqui aonde que está chegando a TV Tati. Para você ter uma ideia, a Tati, no estado de São Paulo, ela opera em 320 municípios paulistas. Você já pensou? Muita coisa. Né? Fazendo o que hoje, talvez nem a Globo faça, porque a Globo tem essa coisa da regionalidade também, faz assim, os canais lá, Mato Grosso do Sul tem o canal regional dela, né? E aí tem aquele repórter nacional ainda, que passa uma matéria de lá para cá, mas com essa gama de produção local, como você falou, mais de 16 horas. Mais de 16 horas diárias. Isso é heróico, isso é heróico, isso tem que tirar o chapéu, né? Não só pelo fator econômico, da emprego, mas principalmente de ser cantiniano e cantar realmente a sua realidade, a sua história, a sua aldeia, né? A rádio dá o improviso necessário para alguém se firmar no e assim, cenário? eu estava te falando das duas escolas, uma foi inventada então pelo jornalismo americano que a gente copiou, e a Globo e seus profissionais acabaram até que renovando, inovando, aprimorando e melhorando aquele tipo que veio dos Estados Unidos, do jornalismo americano, do off, passagem sonora, e aí veio a introdução com o nosso finado, o aqui agora, o que era do rádio, né? E que eu aprendi como é que chamava o finado, a gente vai ficando velho. Não era o Gil, não. O Gil Gomes, né? Que aí ele quebrou esse padrão, né? E a partir dali a própria Globo teve uma dificuldade no início, mas hoje você vê N número de repórteres fazer o rádio na televisão, que é o que ele fazia. Ele pegava, a gente pegava exatamente o que você está falando.
E eu, graças a Deus, vindo oriundo do rádio, aprendi e tal, vou te mandar depois esse material, até pra gente ilustrar o que a gente tá falando. Tive agora lá com o Zé Milton Ribeiro, levando o livro, ele que fez o prefácio do livro Diálogos do Ócio. Exatamente isso. Chegamos, nós dois, como eu tô aqui com você, e começamos a conversar. Já, sabe, sem gravação, sem aquilo e tal, já abre a câmera e sai falando que esse é o grande barato que o rádio dá em detrimento aquela coisa certinha, né? Porque o off passagem você edita, você pode errar, né? Você faz as gravações, às vezes o repórter num ping-pong que o cara erra uma pergunta, tá, depois limpa, né, o material. A rádio não, tete a tete, é pau, é olho no olho, não é verdade? Vou te dar 2 exemplos disso aí. Sim. Um deles com o Clube Verdade. Que nada mais é do que transportar o rádio para a televisão. Sim. A gente aproveitou a grande audiência que tinha o Tony, eu fui o diretor do programa, diretor de jornalismo, e a gente pegou isso e transplantou para o rádio. Então o que os repórteres faziam? Nada além do que fazer o rádio através da televisão. E deu um trabalho para vocês da IPTV durante grandes mestres, né? Você e os Tony, que você de doce, linda, maravilhosa memória, né? Que era um fenômeno que realmente, assim, você sabe que nessa... eu sou oriundo da TV comercial, que a Globo, eles ficam colados. Você já foi nessas grandes redações. Aqui agora, meu Deus, tá batendo, o Wilson Tony, o apavoramento era realmente, era vocês ali, porque a hora que ficava medindo lá a aferição de audiência, né? Bom, mas derruba essa matéria, joga outra, joga uma matéria mais policial para tentar equiparar, igualar, para alcançar aquilo que o Tony estava fazendo no rádio com a capacidade telúrica, com, né, aquela coisa. Era um poeta do rádio, né? Tinha capacidade de improviso que era uma coisa impressionante. Nunca mais eu vi isso. Não, nunca mais. E o outro exemplo que eu ia te dar, a 59 o Morandini. 59 anos, o Morandini tem o Larga Brasa ininterrupto no ar pela rádio. Eu estava assistindo agora ali, meus olhos lacrimejaram, porque estou vendo rádio, eu estou vendo o Morandini, o rádio na TV, né? É fantástico, né? Eu falei, meu Deus, ainda existimos, ainda estamos vivos. Né? Ô Zé, antes da gente... Ô Zé, desculpa. Bosco, antes da gente falar do Diálogos do Ócio, que é essa figura maravilhosa do Manuel de Barros, eu queria conversar mais um pouco de você, absorver mais um pouco dessas coisas que você traz. Eu que estou aqui aprendendo, né, Zé? Como é que de repente você estava em Ribeirão Preto? Eu me lembro de você junto com quem? Com Estélio. Sim, grande Antônio Estélio. Antônio Estélio. Nós ganhamos o diretório acadêmico, na época era a Universidade, hoje ainda é a Universidade de Ribeirão Preto. Mas na época antigamente era Laudo de Camargo. Laudo de Camargo, eu formei, curso de Direito. Peguei o diploma, fiz o 4º ano de Direito e fui ser jornalista. e já estava na rádio, né? Mamãe estava aqui, papai aquela coisa Raul Seixiniana, né? Que é o diploma e tal, mas a gente já tinha nascido, porque eu falo nessa profissão nossa é igual cantor, né? Esses negócios de inteligência artificial, essas coisas. Vocês ganharam... É um dom, né? O jornalismo, ainda escrever é fácil, é impossível, na verdade. É fácil, é impossível. Tem gente que não tem jeito, se empurra. Por mais técnica que a faculdade, e aqui não vai nenhuma fala longe de mim, até porque nós... Temos uma faculdade em Jaboticabal, contra a faculdade de jornalismo, nada. Mas a faculdade, eu acho que tem que ter, a faculdade aprimora você, né? E se o cara tem o dom ainda... Mas o dom é fundamental. Nós somos todos artistas. Né? Não se improvisa mais jornalista, né? A verdade é isso. Tem esse tipo de coisa. Você, eu estava te falando... Você é poeta, né? Filho de poeta. Teu pai era um grande escritor, professor, né? Na Venda do Tatu. É um livro de crônicas antológico dele, prefaciado pelo Manuel de Barros. Logo que cheguei lá, o poeta se encantou com aquele livro, né? Histórias super peculiares aqui
do mundão aqui da Santa Rosa de Viterbo, aqui de Pontal, de Cândia, essa região nossa aqui. É um livro, tá fora de prelo, obviamente, enquanto alguns sebos, mas a ideia é reeditar, e era um grande poeta, né? Meu pai levou minha mãe na lábia aí por seus 80 anos fazendo poesia. Ai, que coisa linda. Que ao mesmo tempo ele se divertia, era um bom vivan. Estava comentando hoje aqui que o Maurício está conhecendo o Ribeirão Preto, vamos tomar uma cachaça no bem. Ele chegava lá no Pinguim, levava aqueles garçons, até hoje não consegue esquecer, trazia leitoa. Era um cara, né? O professor Valdemar Martins foi presidente da Câmara em Jaboticabal por vários anos, né? Várias vezes presidente de Câmara, disputou uma eleição para a prefeitura lá. Perdeu a eleição para a prefeitura, eu fui candidato a prefeito pelo PT, quando fundamos o PT junto com o Gilson, o Alfredo aqui de Alfredo Ribeirão Preto, com o Lula com um megafone na mão. Foi. Né? Você lembra dessa Lembro. fase? E aí eu fui candidato, não tinha década de 80, acabei tomando 1.700 votos dele, coitado, tirei a eleição dele. Aí eu falei, agora eu não preciso voltar mais, né? Ele falava pra mim, se meu guri, a carteira de trabalho dele, quem assina sou eu. Eu ainda não, eu tava na rádio já de Jaboticabal, mas ainda era sustentado pela mesada do papai. Acabei sendo o filho que saiu fora de casa e construiu, e ele apaixonado em mim, nós dois nos apaixonados um pelo outro. Não ia direto lá para Campo Grande, conheceu o Bonito, onde a gente tem uma pequena propriedade rural lá, um pequeno hotel fazenda que ele construiu e acabou passando lá para mim. E apaixonou por aquele mundão lá, né? Porque você fala, Mato Grosso do Sul não tem mar, não é que nem São Paulo que tem praia. Depois que eu descobri o Rio Paraguai, depois que eu descobri os rios de águas cristalinas de Bonito, eu falei, para que o mar? Né, que está cada vez mais, infelizmente, e lá também essa questão da poluição, né, essa questão do mundo, dessa falta de consciência, de Hoje que nós a democracia... estamos nos autodestruindo, né, e as pessoas parecem que não entendem isso. Cada vez mais a gente está autodestruindo o planeta, né? As guerras insanas. O que te levou a sair de Ribeirão? O Zé fala muito isso, o Zé fala, o que a gente deve pregar é o amor, é a poesia, é o que está no livro. Guerra não, né? Porque o livro dele, eu levei lá, ele tem o livro da história e tal, né? Que perdeu a perna na guerra, que marcou profundamente ele lançou de novo, né? O livro. Ele estava na Guerra do Vietnã como correspondente da realidade, exatamente, né? Que tem aquela história linda, maravilhosa, que está no livro dele, o gosto de guerra, né? E foi relançado agora em São Paulo, com grande aceitação de novo, porque ele acrescentou bastante coisa, até aquela história maravilhosa do fotógrafo japonês que abraça ele a hora que vê aquele, tira a foto dele perdendo a foto, né? A perna, né? Que é a capa da realidade, que deu o prêmio ESSO, né? Para ele. Aquela dor, né? O japonês abraça o cara e garra e tal para levar pro helicóptero para tirar ele dali, para tentar salvar ele patética, dramática. Ele do campo de guerra. Que consegue ter ternura, aqui não tinha câmera, não tinha nada, tinha a fotografia, né? Exatamente. Que é aquilo que para o tempo, né? No ar, né? Que realmente uma foto, às vezes, né? É chavão, né? 1000 palavras, uma foto diz tudo mais que um texto, né? O moço, o que te levou a se afastar de Ribeirão Preto? Então, aí eu saí de Ribeirão Preto, né? Na época da Dona Mara Rubia ainda. E o Zé... Nós estávamos lembrando agora nessa viagem que eu fiz lá à fazenda dele, não queria deixar mais vir, conversando e tal. Batizei a filha do João Sombreiro, do João Garcia, lá em Santa Rosa, fizemos um churrasco, e eu recebi um convite, a Maristela Iuli, uma ex-namorada minha, formou aqui em Ribeirão Preto, ela era lá do Mato Grosso do Sul, falou, Bosco, aqui e tal... O Fábio Zaran, que era o dono da emissora lá, da família Zaran, né? Eles estão precisando, bicho. Vem... Eu já tinha uma vontade de... Eu fui assistente de chefia de redação do Rubens Volpe. Comecei assim aqui na IPTV Ribeirão. Fazia algumas apresentações de vídeo. Rosana Zaidan. Ô, Rosaninha, tá ouvindo nós aí? Um beijão pra você, meu amor. Tá em casa aí, Rô?
E aí a Rosana me colocava de vez em quando a fazer umas críticas literárias e cinema, alguns filmes. Eu parecia muito tênue em vídeo, mas eu tinha uma vontade de ir pra rua. A gente é repórter, né? Uhum. Eu até hoje sou repórter, @gmail.com e ponto. Não, jornalista, escritor. Não perde o feeling, a gente é vontade. repórter, né? Exato. Continuamos repórter, a gente vê tudo para nós vira notícia, né? E então acabou que ela me fez o convite e aí todo mundo, não vai, porque eu tinha um grupo muito querido, era uma irmandade Ribeirão Preto nessa época, não só esses que disputavam a audiência entre si, que nem você falou, todos se respeitavam, né, Zé Fernando, do Tony, todo mundo no fim era uma grande família, Ribeirão Preto era muito querido, muito carinhoso, mas assim mesmo eu falei, eu vou me aventurar, eu tinha saído dessa disputa lá de casa e tal, tava meio assim querendo virar meio cigano mesmo, falei, eu vou pegar. E o Zé que falou pra mim, vá! No churrasco na Marília, que é minha filhada, filho do João Garcia Coiara, lá em Santa Rosa, nós estávamos batizando ela, falou, não perca, eu vou pra lá, de vez em quando, para fazer pra Globo Rural umas matérias, aquilo é um mapa inexplorado, o Zé Milton. Um mapa inexplorado de informação, aquilo é uma mina. Vai pra lá que eu vou pra lá direto e você me pauta. Eu vou te ligar pra você me pautar. Cavalo Pantaneiro. Ele acabou que ele é autor hoje de 30, 40 livros. Ele ligava, tudo que tinha no Pantanal, ele chegava com o caminhonetão da Globo lá, parava a TV Moreno. Zé Milton tá aí, chegou a Globo, né? Porque aquilo era um interior, né, lógico, do Brasil, né? O noticiário da semana, né? Hoje Mato Grosso evoluiu muito, cresceu muito. Hoje sabe-se a diferença de estado do Mato Grosso para Mato Grosso Sul. Vai fazer 50 anos agora, o ano que vem, mas é um estado ainda muito jovem, né? Que me cabe na palma da mão. São 79 municípios. Nós estamos vindo agora de carro, né, Maurício? Aqui eu venho cortando o estradão aqui por dentro, Três Lagoas. Em vez de eu pegar a SP 300, né? Vai pagando pedágio, vai pingando pedágio. O governo do PSDB nos deixou essa grande herança de Alckmin, Covas, de Montoro. Eu sou do tempo ainda do Montoro, meu pai era motorista, né? Deixou essas heranças das estradas. Mas aí você vai cortando ali Pereira Barreto, Magda, Guzolândia. Você tem um município, rapaz, mas assim, é impressionante como é populoso, né? Entre rios. Você vai vendo e fala, mas isso tá em São Paulo ainda, é o oco do mundo. E aqui em São Paulo você anda de 5 a 10 quilômetros, você já atravessa, tem outro município, Ao contrário de... Exatamente isso que eu tô falando, é o ocodomundo.com.br, disseminado em grandes cidades, Rio Preto, Pereira Barreto. Né? Você vai na região assim, você vê, né? Nós estávamos falando, olha aqui, rapaz, né? Se eu precisar fugir de alguém, vou vir aqui para Entre Rios, tá na beira do Tietê lá, rapaz. Não tem aonde, não tem como o cara te achar naquilo ali. Não. Deve ter só uma... O Brasil é muito vasto para isso. Né? Então o ocodomundo.com.br também tá aqui tá em São Paulo, que é esse estado maravilhoso da federação. E Mato Grosso do Sul cresceu muito, mas cabe na palma da mão. Eu falo, né? Territorialmente é enorme, né? É inabitado ainda, né? Agora cabe na palma da mão, como o Paraguai, cabe na palma da mão. Tanto é que é onde o Brasil foi Paraguai. Nós estamos lá onde o Brasil foi Paraguai, um termão no genocídio americano, no Guerra do Paraguai. Escreveu bem que foi o livro do Júlio, do Zé Júlio Chiavenato, né? Que o Manuel era adorado, conheceu o Manuel através de mim também, o Zé Júlio. O Júlio Chiavenato, e aí é onde o Brasil foi Paraguai, que cabe na palma da mão, porque realmente a Tríplice Aliança comeu um pouquinho, o Paraguai deu aquela murchada, né? que ele retrata muito bem. Vamos falar do povo na guerra e não só dos generais, né? Sem dúvida nenhuma. Em síntese é isso. Bosco, eu queria falar um pouco não, queria falar bastante, não o suficiente, nunca é suficiente, mas falar de Manuel de Barros. Sim. Ele mesmo recusava o título de o mais pantaneiro dos poetas, que ele falou, poesia não tem morada, não tem identificação de estado, norte, nada disso. Como é que foi essa sua aproximação, esses 30 anos de vivência com o Manuel? 3 décadas, e desde que eu cheguei lá, sempre fui apaixonado por poesia, né? Zé, eu já saí daqui, uma das minhas atrações em botecos Ribeirão Pretano
na noite, aí na calada da noite, era exatamente declamar poesia, né? Aham. Eu tinha 70 poemas de cor aí, de Manuel Bandeira, e já conhecia o Manuel de Barros, que era então, até então, um poeta ainda obtuso, ainda desconhecido fora do eixo Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo e tal, né? Ele sempre foi meio um poeta ativo, igual a Cora Coralina Bretas, ele foi descoberto lá já sexagenário, né? Vamos dizer assim, né? Já lá no exterior da... Milor já tinha falado dele, ele tinha trabalhado, ele teve uma passagem JB. Então esse livro revela, Diálogos Ósseos, essas 3 décadas de amizade com o poeta, foi um inventário de amizade entre o autor e o poeta Manuel de Barros, e eu ia lá regularmente, quarta, quinta-feira, 3 horas da tarde, hora que ele acordava e tal, tomar um cafezinho com ele e a gente ficava jogando conversa fora. E o livro que tem de excepcional, ele tem de tudo, tem bibliografia, tem biografia, tem a história dele, é um tijolaço. Uhum. Quase 400 páginas, para quem ninguém lê hoje, não lê. Eu tô vendo a Bienal aí lá do Rio de Janeiro, não tinha lugar para nego entrar. Nós lançamos ele lá na Bienal de São Paulo também achei aquilo um mundo, gente, mas achei muito pueril o tipo de leitor. Tem uma juventude grande que pega esses best-sellers, né? Essa meninada de YouTube e tal, isso que tem vendido mesmo, né? Esses grandes romances ainda, a literatura, a poesia em si, dizem que há uma perda aí de quase 7 milhões de leitores, né? 7 milhões de De leitores? leitores de 10 anos para cá. Aham. Eu vi esses últimos levantamentos nessas matérias que estão fazendo sobre... Mas que ainda resta uma esperança, porque tem gente, né? A facilidade hoje da leitura, o livro online, né? Ele está lá no Amazon, então você tem facilidade de encontrar. Mas a gente gosta mesmo, nós é do tempo do Baião de Dois, que a Ah, besta fera não nada, comeu, nada substitui o né? cheiro A da gente gosta tinta de no cheirar, papel, é. cheirar aquele vinho, né, Letícia? Antes de tomar, dar aquela cheiradinha, aquele sabor, degustar, né? Ainda somos do tempo do Baião de Dois, que é essa besta fera dessa globalização, que hoje está virando uma antiglobalização com esse louco desse Trump aí, chutando o pau da barraca, está invertendo esse processo neoliberal. Acho, às vezes, até desconfio que ele esteja amando do chinês, porque não é possível. Acho que a China acho que acabou contratando ele, porque a China está dando um grande boom no mundo, tá, né? Enfim, e aí o Manuel de Barros, nesse contexto, né, retornando aqui para o livro é isso, são 400 páginas que tem de tudo, tem a história dele, tem... E especialmente o Zé Milton, que faz o prefácio e fez a pauta, fez tipo uma pauta mesmo, sabe? Faz isso, faz... E aí ele usa aqui a entrevista, os apêndices, meu caro poeta, trajetória literária, referências, nota o ócio do ofício, Manuel humilde, mais vaidoso, ou seja, tem tudo sobre o poeta. E tem as entrevistas como ninguém fez, que eram esses momentos de descontração da gente. E eu anotava, né? Porque ele não gostava de você ficar com um gravador, Aham. filmando. Ele era meio tímido, mais tímido. Era mais timidez do que viadagem mesmo, sabe? Que estrelismo. Ele meio que dava aqueles frios na barriga, ele Tinha todo mudava o de cor, direito. né? Tinha todo o direito, com o Então, talento e que aí, tinha. aí sai essas coisas. Aí eu ia anotando aquilo e isso tá no livro, que eu falo assim, você não tem uma ordem cronológica, você pode pegar ele, deixar do lado da cama, não tem a pressa de ler, sabe? Aí Aham. você abre uma página, tudo que você vê e lê é Manuel de Barros. E tudo que você lê e vê, então é um negócio. E que aí tem esse condimento do Zé Milton, que é um prefácio brilhante dele também. E ele era um cara que, assim, não era o Bosco que ia lá, não era o Zé Milton que ia lá conversar, não foi o Júlio Chiavenato, o Zé Júlio tive lá com ele e tal. Ele recebia todo mundo, mas ele gostava de receber as pessoas mais simples, o pintor, aquele que podia dar um caos para ele, que podia dar uma história, né? Aqueles intelectual muito fardado, academicista e tal, ele recebia meio com cara inchada, mas ele sempre tinha um sorriso largo, tinha um sorriso bonito. A coisa mais linda que o poeta tinha era esse, ele recebia todo mundo bem, entendeu? Não tinha um time fechado. Tem um poema dele, já no fim
de vida, a turma, né? Ele conta mais ou menos ali. Mas, enfim, então esse é o livro, né? E aí quando ele fez o último livro aqui, só para você ver aqui, ele me mandou esse aqui. Último livro. Tenho recebido muitos telefonemas do Brasil inteiro sobre esse livro. E é um livrinho exíguo, sabe? Mas é meu último livro. É alguma coisa que eu ainda precisava dizer. É meu último livro. Então, já disse tudo. Então eu anotava isso. Uhum. Eu ia anotando isso que foi virando um símil. Sou um homem de fé. Me acho incompleto. E por isso preciso do mistério. Para mim, a razão é acessório. Preciso acreditar que estou nas mãos de Deus. Sem fé, eu me sinto um símil. Porra, muito forte, hein? Então esse era o poeta, né? Uhum. Era um pensador contemporâneo. Ele sabia da existência desse livro, no que você estava preparando o livro? Sim, ele falava para mim, né? Que eu falava Diálogos do Ócio, né? É ele que... Você tem um livro sobre o ócio, né? O ócio criativo, exato, né? Que é antológico, que é famoso. E a gente falava sempre Diálogos do Ócio, vanguarda primitiva. Ele criava muita neologismo, né? Ele ficava matutando, tinha um escritório de ser inútil, né? Que ele subia ali, ficava inventando a vanguarda primitiva. E ele falava que a gente volta para os primórdios, a gente vai ficando. Ele morreu com 98 anos, já bem velhinho mesmo, então a gente vai voltando para o primórdio. Então esse era o poeta que eu conhecia, que ele tem aí o alter ego dele, aí tem o vocabulário manuelês, que é um belo dicionário, tem mais de 2.000 verbetes, que é como ele fazia. A gente começou a escrever isso para Caros Amigos, eu era correspondente da Caros Amigos, e o Sérgio de Souza, aí eu descobri, eu conto isso no livro, o grande Sérgio de Souza. Você sabe, teve chegou a Ribeirão Preto, junto com o Zé Hamilton. Marcou época com a revista, né? Com aquela turma toda, se fantasiava de mendigo, soltava o povo aí na rua para enfim, aquelas grandes reportagens ainda que extintas hoje, né? E o Sérgio teve uma passagem com ele no Jornal do Brasil. Ele teve um tempo que ele estudou direito também no Rio, mas ele ia levar as poesias dele e tal, muito timidamente. E ele aprendeu com o Sérgio, ele só escrevia a lápis. Não sei se você lembra, mas o Sérgio também. Ele te corrigia assim, que você dava um texto assim, ficava assim. Enxugava tudo. Isso aqui demais, pá. Era realmente a arte de cortar palavras, né? Então ele tem essa coisa, ele chamava o Sérgio de Souza de mestre. Eu conto, ô mestre, o Sérgio ligava para ele. Então a gente, né, o poeta ardente, então o livro tá bem, em modéstia à parte, tá bem, ele disputou o prêmio, foi classificado, né, para o prêmio agora do ano passado, do Jabuti, mas entre 4.000 obras, mas não levou. Foi uma premiação, achei até um tanto quanto política, esses tempos de Bolsonaro e tal. Eu vi que os livros que ganharam tinham muito em cima a tese dessa passagem do governo do Bolsonaro e tal. Os intelectuais, a literatura parece que focou muito nesse período sabe? E aí a literatura, a poesia e tal ficou mais bacana. Ele está muito bem, lançamos, né? E é um livro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, foi feito para os acadêmicos e alunos, admiradores da faculdade, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela está no repositório, você lê ele online gratuitamente através do repositório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a gente fez essa tiragem que agora, o ano passado, completou 10 anos de que o Manuel encantou, né? Que fez a sua passagem e tal. Aí a gente fez esses lançamentos para divulgação dessa obra, para deixar e manter realmente vivo esse grande poeta brasileiro que é... Um livro de memórias, ele nunca está plenamente completo. Sim, né? sim. Hoje você faria acrescentaria alguma sempre coisa? Acrescento. Sempre que eu tenho a história do teu irmão que eu te falei que ficou para trás, que eu queria colocar o texto dele, que é longe, incomparável a um texto meu, que o Zé que nasce pronto, né? Esses Schiavienato não são fracos, não. E ele fez um texto no jornal Cidade, o Golfeto fez um texto sobre o Manuel também, e eu não consegui resgatar, eu tive pesquisando no jornal Cidade, que ainda era ali no centro ainda, não consegui achar.
eu fico. Tem coisa assim, tem muitas coisas que podem entrar ainda, né? Aham. Eu me lembro, tinha É. uma confraria em Ribeirão Preto, chamava Confraria do Jubair. O Jubair que era Sim, dono do jornal O sim, Diário, uma figura maravilhosa sim, para declamar, sim. coisa e tal. E o Golfeto fazia parte, e eu também, É, né? é, E que não tinha nada mais bonito de que esperar a última quinta-feira do mês e é, ver o Golfeto é. e o Jubair se degladiando ali para ver quem declamava mais o Manuel de Barros. E É, era uma o forma tão Golfeto era encantadora, era apaixonado nele. apaixonado, É. era uma E coisa o tão. Golfeto não consegui. Esse livro já estava. Eu acabei demorando um pouco mais, ele acabou que se despedindo da gente, né? É uma grande homenagem ao Golfeto. Eu dedico o livro, inclusive, ao Sombreiro, ao Rubens Hope, uns amigos nossos aqui de Ribeirão É, que Preto, já se foram, né? que já se foram. Uhum. A poesia é necessária? A mim me parece que é mais do que nunca necessária a poesia para lembrar aos homens o valor das coisas desimportantes, das coisas gratuitas. Vende-se hoje até a vista para o mar, sapos com esquadrias de alumínio, luar com freio automático, estrelas em alta rotação, laminação de sabiás, etc. Há de ser Há de se ter umas coisas gratuitas para alimentar os loucos de água e de estandarte. Bonito isso. Loucos de arte e de estandarte. É, ele é um poeta diferenciado, né? Pô, Ele cultivou a você chegou palavra. a pesquisar a Ah, entrevista dele antiga, sim, anotações de familiares, sim. amigos, essas coisas? Sim, tem um livro, né, que escrito pelo irmão dele, o Abílio, que é um grande cronista também. Aham. O poeta, ele ia mais na linha. ah, Hoje está essa polarização esquerda e direita, né? Vamos dizer assim, ele era de esquerda, o irmão era de direita. Aham. O irmão era mais conservador, era o que cuidava da fazenda. Para meu pai, eu herdei uma fazenda e não sei cuidar de fazenda, ele deixava com o irmão. E ele era mais, ele falou, não, não é que eu sou esquerda, é que eu sou. A tese dele era de que a turma humanista mais que olhava o próximo e que acolhia e tal, estava mais daquele outro lado do que, isso aqui não, né? Então ele tinha esse olhar humano nas coisas e sina do Manuel, deixa o Manuel partir, meu pai. Ele tem o dão. Quando ele foi estudar no Rio de Janeiro, esse aqui ele me contou, esse era o irmão mais velho, era o mais chucro dele, mais chucro. O Abílio é um cronista que eu te falei, e aqui quando você me pergunta se tem esse histórico dele, ele escreve a história da família. Ele Aham. me autorizou, antes de falecer, que também já é falecido, eu tiro que é a Raízes Pantaneiras. Ele nasceu em Cuiabá, com 3 meses mudaram para Corumbá, o pai era cartorário, aí eles tinham fazenda no Pantanal, regularizava aquelas terras no Pantanal onde ele se criou. E aqui é uma passagenzinha quando ele vai estudar no Rio, porque geralmente essas famílias bem, né, de filhos de fazendeiro, de gente de bem e tal, e é tudo Rio de Janeiro, é a Meca, né? Como Aham. não só lá, aqui em Ribeirão, quem tinha, ou São Paulo ou Rio, né? Deixa ele tem o dão, o ignorante, o irmão é dão, não fala dão, É Dom, dão. Dom. Sempre que contava história, essa história, Manuel abriu um largo sorriso. Lembrava da sensibilidade do irmão mais simplão que decretou a sua sina poética. Na fazenda do Pantanal, o pai ainda imaginava o que seria daquele menino sempre avoado das coisas e do lugar. O conselho do irmão mais velho foi que deu senha para que o menino do mato fosse estudar em colégio interno no Rio de Janeiro. Então ele, na verdade, o outro que ficava na lida culpa, não, dá até o dom, deixa ele ir. E foi, e aí virou esse Pelo menos grande, não né, atrapalha aqui na fazenda. virou o grande poeta que tá aí. Qual que você foi a maior dificuldade para fazer essa biografia? Para fazer a biografia. É. Porque você teve que vencer alguns conceitos e preconceitos que você tinha anotações com ele, que Sim. você falou aí, Olha, né? eu tive, pra te dizer a verdade, tive só facilidade pela convivência com a família. Aham, A filha herdou tudo, a Marta, aham, que herdou a parte, né? Porque aqui tem o poeta, tem o ser de carne e osso, e tem o ser letral. Os dois poetas estão aqui nesse livro, né? Aquele carnal que perdeu 2 filhos, né? E ficou só a filha, Marta,
mora no Rio de Janeiro hoje, que detém os direitos autorais sobre a obra poética do pai, mas os netos, tal, como eu convivi com ele muitos anos, e com Estela, que era a patroa dele, todos me conheciam de dentro da casa. A Uhum. Marta mesmo, que morava no Rio, no apartamento dele, mora até hoje, estive fazendo lançamento agora lá no Rio de Janeiro. Então, sempre que vinha, nós estávamos lá. Então, não tive problema nenhum, tivemos dificuldade em relação ao que poderia ser a família, essas coisas de ciúme, né? Ele era muito querido, né? Mas não tivemos, não. Graças a Deus, um lançamento lá na casa dele mesmo, que hoje chama-se Casa Quintal Poeta Manuel de Barros. É tipo um museu, né? Tá tudo lá, a maquininha de escrever, as coisas dele são todas mantidas lá pelo neto, né? Silvestre, que é o neto mais jovem dele, que é fazendeiro também, herdou uma parte de uma fazenda dele que ele tinha em Rio Verde, do Mato Grosso, que agora está virando Rio Verde do Pantanal. Estão mudando, porque quando ainda era um Mato Grosso, agora está virando, o prefeito lá está pedindo para mudar o nome. E ele tem uma fazenda lá, e o Silvestre manteve a casa, não quis vender a casa. Essa casa quintal. Essa casa que ele morou, que é no centro de Campo Grande, uma bela casa arquitetônica, uma arquitetura muito bacana, que ele trouxe da Europa. Ela se ilumina a si própria, uns tijolos diferentes. É um lugar muito bacana, é um lugar de visitação hoje, sabe? Uhum. Então foi assim, a maior dificuldade talvez foi a pesquisa, que aí eu tive um pouco de assim de dedicação e assim de você perder assim por preocupação de fazer, que foi o dicionário manuelês, que são mais de 2.000 verbetes, né? E que aí eu reli toda a obra dele, e aí eu ia pensando aquela palavra, aí ele sempre falava assim, e quando ele criava uma palavra, ele tinha uma técnica, né? Que ele ensina aqui, eu passo aqui também no livro, deixa eu ver onde que tá. Que sempre que ele pegava uma palavra diferente, que ele queria construir um neologismo em cima, então ele sempre procurava 4 sinônimos para baixo, 4 sinônimos para cima, né? Ele dava dica assim, né? De como você, né? A filha do Pedro Espíndola, que era dessa turma que frequentava lá, que é um grande amigo nosso também, que estava sempre na casa do poeta, ela fez uma foto com ele e ele dá essas dicas, eu coloco. E aí eu acho que esse foi o momento de maior dificuldade, pela delicadeza de se construir, né? Um vernáculo manuelês, né? O insofismável abecedário do poeta Manuel de Barros. Eu me inspiro mais ou menos aqui na Letícia Espíndola, que é filha do Pedro Espíndola, um amigo nosso, que também se foi já, o Pedro. E aí ele escreve isso aqui para ela, eu sigo mais ou menos essa barca dele aqui. Fala: querida amiguinha Letícia, fiquei sabendo por seu pai que você já procura palavras no dicionário. Essa curiosidade em quem não fez 10 anos ainda é um dom. Sendo eu um procurador de palavras no dicionário desde pequeno, vou dar um conselho a você. Assim, cada vez que você buscar uma palavra nesse dicionário, leia também as 3 que estão acima e as 3 que estão abaixo da palavra que você buscou. Desse jeito, você aprenderá 7 palavras de cada vez. Isso vai criar em você um hábito cultural sadio. Um beijo do seu amigão, tio Manuel. Que bonito, cara. Entendeu? Muito legal. Isso para uma criança de Você 8 anos. você conheceu o Manuel de Barros depois que ele morreu? Hã? Eu explico. O poeta você não acaba de Sim, conhecer nunca, não né? acaba nunca. É como a poesia, cada hora te dá uma interpretação. Você pode ler a mesma poesia sim. 10, 12, 15 Sim. vezes. E cada vez ela tem uma interpretação diferente. Sim. Isso acontece também com o Sim, poeta? Você sim. passou a conhecer ele tão bem ou Sim, melhor do que conheceu sim. em vida? Sim, é verdade, verdade. Porque assim, é o seguinte, a poesia como a literatura, essa é uma coisa universal. Mário Quintana falava muito isso. Você só ama, só apaixona, só gosta, só curte aquilo que é da tua família. Você, às vezes, você vê um quadro aí de um autor universal, vale 10 milhões, para você passa indiferente. Um livro aí, um escritor, o que é onde pega, o que não é da minha família, não é da minha família, a mim não bateu, né? O Manuel, ele é um poeta completo, né? E ele, o que você falou, você descobre cada vez mais, né? Você acha que era só aquilo, o seu entendimento, e não é, né? Por trás, né? Eu tinha uma coisa aqui da história de um pantaneiro, e ele era muito
um pesquisador da linguagem. Tinha uma que ele contava aqui. Eu tinha marcado aqui, mas eu não achei. Viver da poesia. Ganho dinheiro com poesia. Vendo muito bem, sabe? Primeiro recebo um adiantamento. E a venda pega o adiantamento e daí fico recebendo pela vendagem. E dos outros já publicados. Não é dinheirão, não, mas dá para ir levando. Você vive em paz? É a questão do nascimento, da criação. Acho que isso influi muito. Sempre tive vida tranquila. Fui criado no Pantanal com minha mãe, meu pai, meus irmãos, sem conflitos, com carinho, sem fome e sem notícia de que havia gente passando fome. Tudo isso conta em minha poesia. Então ele não tem só a coisa da alma poética, do subliminar, né? Aham. Ele é um poeta concreto também. E ele é um frasista. Mais do que tudo, ele lia Padre Vieira, que era um grande autor, ele era apaixonado por Padre Vieira, que era um grande frasista. Sermões do Padre Vieira. Né? Ele fala, gente besta e pau seco dá em tudo que é canto. Né? Que o mundo hoje está muito cheio, está muito contemporâneo, o mundo está muito cheio de gente besta e pau seco. Né? Você vê que continua dando em tudo quanto é canto. Dá no Irã, dá né? Para todo lado está tendo guerra, não é verdade? Né? Fala aqui, ó. E aí ele casa com a literatura. Esse aqui é um negócio inédito. Ele comentava há pouco de outros poetas. O Zé Absurdo Limeira. Zé Limeira, o poeta do absurdo. Eu tenho um livro dele aqui. É o melhor de todos os cordelistas. Ele não obedece regra nenhuma. Deixa a sua imaginação correr solta. Negócio bom em poesia é não obedecer a nada. Não obedecer à gramática, à filologia, nada. É como a língua infantil. É preferível você obedecer à desordem da fala infantil do que obedecer à ordem gramatical. Em poesia, isso é muito importante. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. É o meu caso e do Zé Limeira. Cara, para quem escreve, ele sabia muito bem o que você ia fazer com essas anotações, né? Não é? Não se trata de nenhuma adivinhação poética, não se trata de nenhuma ilação religiosa, mas ele sabia perfeitamente o uso que você ia fazer disso aí. Mais do que nunca ele leu e releu esse livro, essas anotações. Deixa isso, porque eu que te falei, o ser letral é esse que está aqui, né? Uhum. Olha, ainda não está Manuel. Isso aqui, a dona Estela era a grande copydesk dela. Uhum. Ela que ficava ali, ele subia e descia. Aí ele conta para mim, ainda não está Manuel, ela fala. Já sofri para escrever, já padeci. Porque para eu entregar um livro para a editora, eu só entrego depois que acho que está realmente pronto. E ainda boto para a Estela ver. Se ela achar ruim, aponta para o meu escritório, que fica no segundo andar, e diz, pode subir. Vai trabalhar mais, assim não está bom. Assim não está bom. Isso é verdade. Nós somos casados há mais de 60 anos, de forma que ela conhece o que escrevo. Até onde eu posso chegar. Às vezes ela fala assim, ainda não está você, ainda não chegou a ser Manuel. Ela me conhece mais do que eu e entende isso. Aí eu subo, boto a mão na massa e trabalho até ser o Manuel. Legal. Agora, para escrever um livro desse, você tem que mensurar e saber fazer a combinação da emoção com a racionalidade. Né, com a razão. Sim. Por exemplo, você tem que ter uma linha jornalística e ter esse equilíbrio, né, objetividade do jornalismo. Mas você não pode perder a emoção, que é o principal fato que vai transpor para as palavras. Sim. Como é que você controlou isso para conseguir essa narrativa literária? Primeiro, com um grande pauteiro, que é o Zé Milton. Uhum. Eu mandei o livro, a gente conversava por e-mail, e aí ele me deu os ganchos. Né? O poeta, o fazendeiro e o autor, é o prefácio dele. Uhum. Né? A nota do autor, dedicatória. Ele colocou o livro na métrica dele. Né? Capítulo 1, Manuel humilde, mas vaidoso. Aí se fala, né? Ele nunca quis frequentar academia. Né? Ele ganhou essas universidades federais, dava títulos, ele não ia receber, né? Ele tinha uma timidez, mas ele tinha a vaidade de ganhar aquilo, a gente conta isso, né? A entrevistas como ninguém vê, que eu te falei, que a saga dos barrinhos, que é a história dele, né? E o Zé fez esse escalão de Bosco Martins para
Manuel de Barros, que é um poema que eu faço para ele, o insofismável abecedário do poeta Manuel de Barros, e aí eu que te falo que uma pesquisa mais aprofundada, que foi uma preocupação grande de realmente se dedicar à leitura, à obra dele, né? A crítica, que aqui entra todos os grandes pensadores, de Milor Fernandes, tudo que se escreveu sobre Manuel, eu pensei, fiz uma síntese, um resumo, e quem é quem falando dele, né? Todo mundo admirado que admira a poesia dele. Picasso Pantaneiro, né? Ele conta que é uma foto que a gente tirou dele com o Roberto Iga, que é um dos grandes fotógrafos brasileiros, ele lá de Mato Grosso do Sul tinha voltado de um AVC. Eu fui fazer uma matéria para cá, os amigos, e levei o Iga para fazer a foto. E aí tinha um quadro do Picasso na parede, né? E era um desumano, um desherói, né? Que ele é poeta dos trapos, poeta dos desheróis. Aí você não faz aquele. Você não. E ele tira a roupa e fica. Tem a foto aqui no livro, uma foto inédita dele, fazendo o quadro e tal. Ficou. Né? E aí eu conto essa história e tem as apêndices, que são autores que a gente chama ali do oco do mundo.com, o poeta, a poesia selvagem do Douglas Diegues, que é os vanguarda primitivo, que ele gostava muito de buscar esses poetas locais ali naquela fronteira, né? E meu caro poeta, é uma carta final aqui para ele, a trajetória literária e as referências do livro. Então esse é o livro. E é o que eu te falei, aqui tem a alma, porque tem os momentos tristes onde ele perde os filhos, que eu acompanhei. Ele perdeu um filho num acidente de avião, ele tinha um outro filho que sofria de esquizofrenia, que criou o Pedro, que é uma figuraça, mas que, né? E ele com a Estela já em idade. E eu acompanhava tudo aqui. Então eu coloco esses dois lados dentro do livro. Então tem essa parte que eu falo, né, de carne e osso, e tem a parte do ser letral, que é realmente uma fonte de pesquisa academicista, que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul me encomendou, né, para os estudantes, por conta dessa relação de amizade, né, e que até hoje é utilizado lá na Universidade. Os direitos autorais, inclusive, são da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por 5 anos, que eles utilizam para as pesquisas e estudar a obra do Manuel. Ô Bosco, você tomou algum cuidado ou teve algum pedido nesse sentido de Hum. família, de alguém, para não romantizar o poeta ou para não satanizar o poeta? Sim, sim. Eu tive essa preocupação, né? Aham. E eu acho que o resultado foi bom, porque toda a família, assim, que esteve lá no lançamento, ninguém, todo mundo, sabe, eu não tive problema nenhum com. Todos entenderam que é um cara de fora, né? Um Aham. cara que desperta muito ciúme na própria família, um cara muito querido pelos amigos, né? Só críticas assim favoráveis mesmo, e só eu acho que foi exitoso essa parte Uhum. felizmente exitoso. Era uma preocupação grande minha, sabe? Esse menino que faz a capa, o Marcelo Boinan também, eu procurei me cercar de pessoas que realmente frequentaram, eram queridos. É o que te falei, passou muita gente, ele recebia todo mundo, não era só aquela turma e tal. Ele era um cara muito aberto, um homem público, né? Gostava de receber criança, pessoal de escola, né? Eu vou dar uma palestra agora semana que vem. Até hoje com esse objetivo, e não é nem o financeiro. Ah, você ganhou dinheiro com o livro, você vai vender o livro, você vai. Não é nem isso. Já tem um pessoal de São Paulo querendo fazer teatro do livro, que é uma linguagem fácil, né? É um sofá, duas pessoas conversando, né? Tem um poema aqui da Estela para ele, que identifica bem quem é o Manuel de Barros, é a mulher dele falando sobre ele, que dá um puta de um cenário, um puta de um Sem barato de você dúvida. fazer, né? Aham. Mas não é essa a preocupação realmente é esse carinho, é essa coisa dessa amizade, de realmente é como se eu estivesse divulgando meu pai, mantendo a memória viva do meu pai, sabe? A gente fala, você zelar. Hoje você não ouve mais falar isso. Meu pai falava muito isso, Manuel, mas você tem que zelar pelo seu nome, né? Hoje tem virado uma aberração esse negócio. Você não tem essa tipo de tradição, mas eu zelo
pela poesia do Manuel de Barros, eu zelo pelo meu nome, zelo pelo nome dele, zelo pelo nome da minha família e dos meus amigos, né? Eu acho que esse é o grande, sabe, de você zelar por uma coisa que realmente ficou, marcou e que tem que ser, porque eu digo assim, o Zé Fernando, a grande incógnita nossa da vida, né? Aí vamos filosofar um pouco, né? Da agonia nossa do ser humano, não é nem a finitude, todos nós vamos morrer, né? Nós vamos morrer. Tomara que morramos bem, né? Bem ou mal, todo mundo vai passar. Não é a finitude, é o deixar de existir. É deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui, olhar para você, meu amigo, de tantos anos e conversar, é sair aí fora em Ribeirão Preto e dar de cara com aquela rodoviária, tantas cachaças eu tomei ali com o Cláudio, o meu rádio escuta predileto lá na TV, de olhar a rodoviária já me lembrei do Cláudio, né, daqueles companheiros do cinegrafista, de a gente vinha para essa rodoviária só para ver a saída e passar. Um dia nós vamos deixar de existir, nós vamos deixar de ver isso. Aquele poente, aquele pôr do sol, aquele rio Paraguai, aquele mar, né, que a gente vê. Isso tudo está impregnado de, a gente é deísta, não é deísta, o que virá depois desse grande mistério, esse pós deixar de existir, né? Roberto Caeiros, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, acreditava que era a natureza, Deus é a natureza, Deus é o mar, eu não acredito em Deus, não acredito em coisa nenhuma, mas se ele for isso, então eu acredito nele, né? Que seja isso, né, meu amigo? O Álvaro de Campos já era o contraponto, né? O contraponto dele, contraponto, não é verdade? É. Então, se for isso, aí o Fernando era um grande poeta, né? Poxa. E você vê que cada vez mais se fala menos dos heterônimos e do Fernando Pessoa, não é verdade? Então, a ideia central, te falando do livro, é isso aí, a gente esticar ao máximo, esticar a corda ao máximo, zelando essa poesia maravilhosa, esse grande poeta brasileiro que é Manuel de Barros. E eu vou terminar com você essa entrevista aqui, já estamos chegando uma hora, te falei que passa rápido. Olha que passa, hein? Eu achei que era muito tempo nesses tempos. Com as mesmas palavras que um poeta de Ribeirão Preto, Alfredo Rossetti, amigo nosso, sim. Ele fala sempre. Meu amigo, meu companheiro de Facebook, grande abraço. Figuraça. Ou é poesia ou é Alzheimer. Então vamos poetar. Vamos poetar. Com certeza. Bosco, foi um prazer imenso te receber aqui, amigo. Você não imagina a alegria, há quanto tempo que eu estou esperando por isso. A gente estava esperando, né? Há quanto tempo. Sim. Um prazerzão te receber. Olha, um abraço mais uma vez a todos vocês que estão ligados, que nos conseguiram assistir até o fim, que a gente pode tudo mesmo, né? A amizade pode tudo, a poesia pode tudo, né? Sem dúvida. Como diz o Zé Milton Ribeiro, o poeta e os poetas nunca morrem e nunca morrerão. Ainda bem. É o não deixar de existir, né? Isso aí. Não vão deixar de existir. Um abraço, Bosco. Um abraço. Um abraço ao Maurição também, que está acompanhando aqui, viu, Maurício? Seja bem-vindo. Obrigadão. E obrigado também, muito obrigado. Um grande abraço a você que nos acompanhou até agora. Nós voltamos semana que vem. Tchau.